Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Anselmo de Paula, sou médico urologista e hoje o tema do vídeo com vocês que eu vou conversar é sexo e próstata. Qual a relação entre esses dois assuntos? Se você curte esse tipo de conteúdo, se você gosta dos nossos vídeos, se inscreva no canal, curta, comente, será um prazer ter você aqui com a gente. Bom, então para a gente entender qual que é a relação entre a próstata e o sexo, primeiro vamos falar um pouquinho da próstata. A próstata é um órgão do sistema sexual masculino, só os homens têm próstata, mulheres não têm esse órgão, e a função dela é justamente produzir o líquido prostático, que é um dos componentes do líquido seminal. Esse líquido ele compõe o esperma masculino e ele garante nutrição para os espermatozoides chegarem e fecundarem o óvulo. A próstata ela fica logo abaixo da bexiga, um pouco anterior ao reto, e justamente próximo a ela passam ali os nervos da ereção. Daí começa a relação da próstata com a função sexual masculina. É interessante a gente falar que os nervos que fazem o homem ter ereção passam posterior à próstata e do lado dela. Então por isso que quando nós falamos de cirurgia de próstata, sempre vem aquele medo masculino, né, com relação à parte sexual, com relação à ereção, como que vai ficar tudo isso depois da cirurgia. E já falando em cirurgia da próstata, a primeira coisa que eu queria frisar com vocês é que nem todas as doenças de próstata são iguais. Alguns homens, eles têm apenas o inchaço da próstata e outros homens têm o câncer de próstata, a neoplasia maligna prostática. E essas doenças, elas são tratadas de forma diferente. A cirurgia que a gente faz é diferente e as sequelas ou as complicações do tratamento também são diferentes. Quando nós falamos em hiperplasia prostática benigna, o inchaço da próstata, nós para tratarmos fazemos só uma raspagem ou uma enucleação, fazemos a retirada do miolo da próstata. Pensa na próstata como se fosse uma mexerica, ela tem a casca e tem os gomos lá dentro. Quando a gente trata o inchaço, a hiperplasia prostática benigna, nós tratamos o miolo da próstata, a gente não mexe na casca do tecido prostático. Com isso, as sequelas ou as consequências para a função sexual são muito menores. É claro que o homem, depois que ele faz uma raspagem ou uma enucleação da próstata, a principal sequela ou a principal queixa dos homens, que é algo até comum depois desse tipo de cirurgia, é ficar sem a ejaculação. A gente chama de ejaculação retrógrada, né? É como se o homem, na hora de ejacular, sentisse o prazer, sentisse o orgasmo, mas não tem nenhuma saída de líquido seminal. Isso é muito comum depois dessa cirurgia. Já a parte da ereção é muito pouco afetado por conta dessa cirurgia, porque nós não mexemos, nós não atrapalhamos aquele feixe da ereção que passa ao redor da próstata. Por outro lado, em se tratando da doença maligna, o câncer de próstata, o tratamento desse tipo de doença consiste na retirada de toda a próstata associada às vesículas seminais. Quando a gente faz esse tipo de cirurgia, os nervos da ereção estão muito mais expostos ao trauma cirúrgico ou mesmo ao trauma da doença, invadindo essa região. Então a recuperação é um pouco mais lenta e sim, os homens podem ser mais afetados nessa parte da ereção. Então um dos principais medos dos homens após a cirurgia de prostatectomia radical é justamente essa disfunção erétil, essa dificuldade de ereção após a cirurgia. Isso é comum de acontecer. Isso varia muito de acordo com a função sexual prévia do homem, as comorbidades que ele tem, por exemplo, um paciente que é diabético, que é hipertenso, obeso, tabagista, ele tem um risco muito maior e depende da potência sexual prévia desse indivíduo. O indivíduo que tem uma boa ereção previamente, ele tem uma recuperação muito mais rápida e muito melhor no pós-operatório. E depois da cirurgia existe uma série de tratamentos que também são feitos no sentido de aprimorar, de melhorar e de fazer essa recuperação da parte sexual. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a relação da próstata com o sexo, a relação das cirurgias da próstata com a disfunção erétil. Se inscrevam, curtam, deixem os comentários aqui embaixo, eu vou responder todo mundo, tá? Temos outros vídeos no nosso canal também, caso vocês queiram dar uma olhada, assistirem, fiquem à vontade. Um abraço a todos.